Quem tá torcendo pro Pedrosa, levanta a mão. Torcendo pro Vasco, né, gente? Não, contra o Palmeiras. O time do Fernando Diniz quer continuar embalado na boa fase, seguir quebrando tabus, inclusive contra o próprio Palmeiras. A gente vai ver o VT e na volta a gente vai debater. Cadê? O alvo do Vasco agora é buscar voos mais altos. 12º lugar do Brasileirão com 30 pontos, o Gigante da Colina quer brigar pela parte de cima da tabela. Já são 7 jogos de invencibilidade e somando pontos em grandes times da competição. Agora a missão será contra o Palmeiras, onde a equipe de Diniz terá que quebrar um tabu. Já são quase 10 anos que o Vasco não vence o Palmeiras em todas as competições. A última vitória foi em novembro de 2015. Nos últimos 6 confrontos, foram 4 vitórias do Verdão e 2 empates. O Vasco não terá trabalho fácil pela frente e o jogo ainda será fora de casa. Mas se depender da equipe que está embalada, quebrando recordes e querendo brigar na competição, o Vasco vai com tudo para sair de São Paulo pontuando. E você vê como é que a vida pode ter um sorriso no rosto, Lucas Pedrosa. 2015, o Vasco nem era o Vasco que caiu 13, né? E caiu 15 também, não foi? Sim. Então foi o Vasco que venceu o Palmeiras. Tudo bem que o Palmeiras também naquela época Mas era aquele não Vasco, era essa... Foi o Vasco do segundo turno em que o Nenê chegou e quase salvou o Vasco. Sim. Ele jogou muito esse jogo, inclusive. Jogou muito, ele acabou com o jogo no Allianz Parque. E o Vasco só não venceu o Palmeiras em 2023 porque o VAR interferiu no gol do Mentira! Palmeiras, Não acredito. de uma forma que não Qual deveria foi o interferir. ano? 2023. Ah, Foi no nem momento, gosto desse ano. foi no Por que momento, você tá rindo, garoto? Vai! foi no momento, inclusive, que o Vasco também tinha recebido os reforços no segundo turno. O Vasco até se livra do rebaixamento, mas é um jogo no Allianz Parque, já tinha o Verratti, já tinha o Paulinho, e aí o VAR interfere de uma forma que não poderia intervir, e ficou por isso mesmo. Mais uma vez. Ficou, né? Não acredito. Achei que ia voltar. Não, Isso é nunca só volta. Libertadores. Nunca volta. Ficou alguns times. Deixa eu o tempo. O tempo nunca volta. Não, esquece. Nunca volta. Ô, Pedrosa, mas você me conta aí, tem alguém voltando? Tietê voltando? Será que volta o Tietê? Tem uma possibilidade dele voltar e o Thiago Mendes também para a lista. O Lucas Piton não deve voltar para essa partida, mas já tem uma semana que o Tietê tem treinado normalmente. Não acredito que seja titular, mas acredito que vá para o banco. A gente vai ter a divulgação dessa lista hoje para a viagem, né, terça-feira. E aí o Vasco também tem uma dúvida do Carlos Cuesta, que saiu sentindo na partida contra o Cruzeiro. Provavelmente vai ficar fora desse jogo também. Uma pena, porque não é uma lesão grave, não é nada muito grave, mas é um jogador que vinha encaixando com o Robert Hernan. Então eu acredito, amanhã a gente vai poder trazer com mais exatidão, que o Vasco vai com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Hernan na direita, jogando na posição do Carlos Cuesta, Lucas Freitas na esquerda e o Pumita como lateral esquerdo. O Barros está suspenso, uma péssima notícia, então acredito que ele vai de Hugo Moura e Matheus Cocão, Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti. Para mim, isso é um achismo, tá? Pelo que eu entendo da coerência do trabalho do Fernando Diniz, que ele possa colocar esses jogadores. Amanhã a gente vai ter mais tranquilidade para poder falar isso, ou até hoje mesmo, se a gente vai apurar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, diante do cenário, infelizmente, mais uma lesão aí que acaba desfalcando o Vasco. E o Barros, eu acho que é uma grande baixa também. O Barros que já confirmado, tá? Porque é uma questão de suspensão, de cartão. Então ele não viaja mesmo, né, Oveni? E a gente falando como esse jogador se tornou uma peça importante nessa arrancada do Vasco aí. Sem sombra de dúvida, para mim foi o principal reforço do Vasco da Gama nessa segunda janela, digamos assim. Ele deu uma outra cara ao meio de campo do Vasco, inclusive quebrou aquilo que o Fernando Diniz estava fazendo a todo momento, improvisando volante, Hugo Moura na zaga, com o Cauã. Eu acho que ele parou com essa ideia, inclusive com a chegada dos outros dois zagueiros. Mas, de fato, para mim, eu acho que o Cauã ele vai fazer muito mais falta que o próprio Cuesta. Porque o Lucas Freitas pode dar uma conta do recado ali na vaga do Cuesta, embora o Cuesta tenha chegado muito bem. Mas hoje, para a vaga do Cauã Barros, acho que ninguém consegue fazer o que ele vinha fazendo anteriormente. Tanto é que o Pedrosa pode me corrigir. Desde a chegada dele, o Vasco não perdeu. Desde quando ele foi titular com a camisa do Vasco, nesse retorno dele. Então, isso é coincidência? Obviamente que não. É um jogador que de fato agregou de uma maneira absurda. E ele voltou um outro atleta lá do América Mineiro, com uma maturidade dentro de campo também de impressionar. Então, assim, de fato esse jogador vai fazer muita falta. E eu confesso para você que eu quero ver o Coutinho jogar na grama sintética, que é um jogador que já reclamou. Tem muita gente. Fica a dúvida se ele vai ficar 90 minutos em campo, enfim, vamos acompanhar. Ele já jogou esse ano algumas vezes, né? Jogou contra o Botafogo, jogou na Copa do Brasil também, se eu não me engano, contra o Nova Iguaçu, e foi bem, inclusive, nesses jogos. Tem muita gente que defende que o Coutinho tem que ser poupado.
Não, eu não defendo isso não. Pra quarta-feira, justamente porque é um jogo mais difícil. Você é o quê, garoto? Ah, não. Na minha vez, o Coutinho Ah, tá. Tem muita gente Tá que vendo defende porque isso. ele tá interessado? Coutinho, são 10 anos sem ganhar lá. Você pode fazer um gol dessa vitória, olha que marca. Eu acho difícil ele ser poupado. Porque o Diniz não gosta de poupar. Ele só poupa quando é uma Eu acho que pode jogar menos. Mas aí Ele já ele tem já esse joga, controle, né? É engraçado, porque no último jogo contra o Cruzeiro ele jogou 85 minutos, em alto nível, jogando bem, sendo influente dentro da partida. Isso é muito positivo. Mas eu acho que tem que entender o contexto do jogo mesmo, se ele sentir alguma coisa. É porque o gramado sintético, por incrível que pareça, beneficia o jogo do Felipe Coutinho, que é um jogo rápido. Ele é veloz, ele é inteligente, ele consegue fazer o jogo andar de uma forma melhor. Mas eu acho Falar que em gramado não ser titular, ele sintético. tem que jogar. Você já fez obra na sua casa, Veni? Já fez? Já. Aí você ficou morando na casa da sua mãe um pouquinho? Eu não convivi com Na a época obra. da poeira? Da poeira? Não, o Você? pior é o seguinte, ó, vai acabar daqui a um mês. Não, isso aí é outra seara. Nunca é o mês. Olha aqui. Negócio aí de coletiva no final. Não, eu vou falar do São Januário. Quero que você me venha com novidades sobre a obra de São Januário. É que não tem... Se você fizer uma obrinha lá, meu amor, você vai jogar onde, meu beijinho? Estádio Milton Santos. Porque no Maracanã não tem como. Tem que entrar na justiça. Não, Olha aí, ó. pior que não, Denê. Tô brincando, eu tô brincando. Pessoa, Os clubes, hoje, Vasco, Flamengo e Fluminense, há um entendimento. Há uma baita parceria. Há inclusive um contrato assinado, verdade? Memorando de entendimento assinado, onde o Vasco pode jogar 7, 8 jogos lá, e pode jogar no Milton Santos também. A questão do São Januário, ela está andando nas fases burocráticas. O que tem hoje de concreto? Já há uma intenção de compra de 85% mais 15% por empresas diferentes, 85% de uma empresa e 15% de outra, para comprar o potencial construtivo de São Januário, o que a gente vai falar aí de 500 milhões de reais para reformar São Januário. O Vasco estendeu esse prazo para que o comprador pudesse fazer, mas já há uma intenção assinada, digamos assim, um pré-contrato assinado, e agora o Vasco está aguardando, de fato, a concretização para que o clube receba dinheiro em caixa, pelo menos de um adiantamento, e comece as obras. O que o Vasco não vai fazer é começar as obras sem ter o dinheiro, de fato, para você... começa aqui, aí espera o dinheiro de novo. O Vasco quer estudar uma viabilização desse plano para já no final do ano, parar de dezembro a janeiro e conseguir já começar a reforma. Quanto tempo de reforma? São 3 anos. 3 anos? São 3 anos, assim, a gente pode colocar por baixo aí. Caramba, 28, é 27, 26, 27, 28. Caramba, é muito tempo, Venê. 3 anos quando começa, já te falei. Tem isso. Tem uns ajustes aqui, outro acolá, e tem um porque- problema aqui. Quantos anos demorou para construir São Januário? Tem essa informação Aí na você tá cabeça? querendo me pegar. Eu sou curiosa com essas coisas. Mas Qual o acredito que tamanho, tenha né? demorado muito mais, porque Sim, claro. a construção do São Januário foi feita pelos próprios torcedores, os negros, os operários e tudo mais. Com a tecnologia hoje em dia, você consegue reduzir bastante esse tempo. Mas o mais importante é porque Ele vai perder essa marca ele vai dele? virar com 2 andares, Fernanda. E ele Dois vai- andares, 2 andares e vai fechar aqui o anel E todo? vai fechar, exato. Porque pra quem nunca foi em São Januário, né, pra quem mora fora do Rio, ou quem não é Vasco, ou que não gosta de futebol nunca foi, o São Januário, ele é muito, ele tem uma característica dele, né? Claro. Ele tem ele é um U. Essa parte aqui de trás, aonde você tá vendo esse telão, ele não tem É a arquibancada. capela. É uma capela. Tem, a estátua é aqui A desse estátua lado? do Romário é aí, É aqui, né? e a estátua do Roberto Do Dinamite é do Dinamite outro é lado. lá. Então ele é uma coisa muito singular, né? Sim. O estádio de São Januário é muito singular em todos os sentidos e até nas suas características físicas. E aí ele vai perder essa carinha dele, então? Vai Pedrosa? perder, vai perder. Eu lamento, Venê. Porque vai É porque eu sou vai muito se tornar nostálgica, os eu sou estádios. péssima para comentar essas coisas. Eu particularmente, eu sou saudosista Eu também. sou muito. Sou muito É, saudade. agora. Eu sinto saudade do Maracanã antigo, falo Eu dele. também. Não que eu seja contra o Maracanã Eu atual, também. mas assim, eu não sou muito fã de arena, mas eu entendo que hoje há necessidade. Porque assim, é entretenimento também. Por exemplo, tem a Arena Allianz Parque. Vai virar uma arena? A arena não. Ah, tá. Mas Porque vai... elas têm, se vocês forem reparar, elas têm as mesmas caras. Sim. Você tá Não. dentro delas, parece que tá tudo no mesmo lugar, No né? projeto, as características do projeto, eles prevêem uma área popular para que a torcida do Legal Vasco demais. continue utilizando, seria, Golaço. sei lá, o setor norte, o setor Perfeito. sul. Seria isso.
E as arquibancadas, elas vão ter um sistema, pelo menos no projeto, em que as cadeiras levantam e se tornam lugares como se fossem arquibancadas de fato. Aí quando for fazer um show dentro do estádio, desce a cadeira, entendeu? É um sistema lá de tecnologia em que você pode ter arquibancada e pode ter cadeira também. Arquibancada concretinho, descendo, aquela... É, arquibancada mesmo, só que dentro desse sistema você consegue recolher a cadeira ou você consegue utilizar a cadeira, sem que o espaço fique prejudicado, entendeu? Interessante, Então né? é um projeto, depois eu vou trazer as fotos aí, a gente pode colocar aqui amanhã. Tem um projeto. Eu não sou hater de arena não, tá? Só pra ficar claro. Pô. Eu sou um particularmente, pouquinho. Eu gosto da Aí tem Neoquímica e Allianz Parque. Pra mim são duas arenas que eu gosto bastante. O mais legal pra mim da reforma de São Januário, além do Vasco entrar no século XXI financeiramente falando, porque a renda do Vasco hoje é pífia em relação a esses grandes clubes, enquanto o Vasco arrecada 500, 600 mil em São Januário, quando o Vasco joga no Maracanã, quando o Vasco joga em outro lugar, 3, 4 milhões Sim. em um jogo. Então é muito diferente, assim, o Vasco precisa dessa grana. Mas o mais importante pra mim, não só a modernização, o conforto do torcedor do Vasco, mas o entorno ali. A barreira do Vasco, o Tuiuti, São Cristóvão, a revitalização daquela área é muito interessante. Ela é muito importante, inclusive dentro do projeto, moradores dali das áreas vão poder trabalhar dentro da reforma. Maravilha. Então isso é importante também, porque muita gente vive daquela comunidade que é o Aham. Vasco da Gama. Então, cara, eu acho que aquilo ali vai ser um salto para a Zona Norte. A reforma de São Januário é um salto para a Zona Norte, principalmente aquela região. E se vocês não têm noção de como realmente o entorno ganha, a galera que mora, quando é dia de jogo. E se a gente está pensando em São Januário, que a gente está colocando 20 mil por jogo, mais ou menos, 19 e uns pouquinhos, a gente vai ter uma arena com quanto? Um novo São Januário? Existe um estudo entre 44 Olha a só, 47. mais que o dobro, Veni, circulando na região, consumindo o que se vende por ali, utilizando, usufruindo daquele local. Isso é muito grandioso. É por isso que as pessoas que estão interessadas no estádio novo do Flamengo lá na zona portuária estão ansiosas por isso, porque isso de fato valoriza o entorno, como o Pedrosa acabou de mencionar. Então assim, eu sou particularmente super a favor, a gente brinca aqui de arena ou não, independentemente de como vai ficar esse estádio aí, eu não tenho dúvidas que vai ser proveitoso para todos em volta de São Januário e obviamente para o Vasco da Gama, porque assim, futebol hoje é negócio. A partir do momento que você consegue aumentar sua rentabilidade com o estádio, é a melhor coisa do mundo para o clube. Exatamente. Por exemplo, o São Paulo foi eliminado na Libertadores, mas vai ver a renda, foi quase 10 milhões no jogo contra a LDU. Então, assim, foi uma renda maravilhosa, sabe? Imagina você faturar entre aspas, 10 milhões em um jogo só, uma renda de uma partida. É muito diferente. E assim, eu achei um golaço. Eu não sabia que esse setor popular, pra mim, devia ser uma lei no Brasil, né? Porque a gente tem um futebol que é um time, que é um esporte do povo, né? E aí a gente começa a ter os clubes querendo, obviamente, performar num nível altíssimo, e para isso você precisa ter um trabalho de sócio-torcedor forte, e aí a gente não tem como querer uma contratação cara e você não tem um sócio que vive, um sócio que é caro, que consome, vira ali um cliente, acontece, né? Então, você precisa dar uma mescla e pensar que tem uma lei em todos os estados do Brasil, tem uma carga ali de, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil, um pedacinho daquele lugar ali, um pedacinho pro povo mesmo, com ingresso acessível, com valor pra galera aí no Maracanã, isso aí ia ser incrível. Eu tô nesse programa há 10 anos, há 10 anos eu falo disso, isso é um sonho, isso ia ser assim, porque hoje, há quanto tempo o Flamengo virou aí um time que não briga para não cair? Desde 2019, de lá pra cá é só brigar por título, correto? E aí com isso você também tem fortalecendo a questão dos sócios, é normal e é legal, porque precisa do dinheiro. Mas também nesse tempo você perdeu um monte de torcedor do radinho, aquela galera às vezes que não consegue comprar um ingresso muito caro, que nunca foi no Maracanã, que não vai mais, ou uma criança